amigos, Deus abençoe todos vocês, amados de meu Pai. Amados de meu Pai. Você já pensou? Você talvez seja aquela criatura que viva uma vida isolada, abandonada, abatida, mas Deus ama você. E a prova que Ele ama você é que tudo que Ele falou vem ao encontro de todas as necessidades de todas as pessoas. Todas as necessidades de todas as pessoas. Você que está só, por exemplo, uma pessoa abandonada por esse mundo. Você tem uma oportunidade de ouro, uma oportunidade inusitada, porque você pode. Jesus disse: quando orares, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, quer dizer, fica isolado das demais pessoas, seja a sua presença diante de Deus completamente livre de qualquer empecilho, qualquer acanhamento, vergonha, timidez. É você e Deus, Deus e você. Ele não falou isso? Fecha a tua porta. Pois bem, quando uma pessoa está sozinha, ela está abandonada, ela tem essa oportunidade de falar com Deus a hora que ela quer, no momento que ela quiser e em qualquer lugar. Porque ela está, por exemplo, só em casa, onde quer que ela esteja, só. Se ela entrar no banheiro, eu gosto muito de orar no banheiro, porque o banheiro, você entra, fecha a porta, acabou. Está ocupado. E ali a gente fica à vontade. Então, eu queria que você soubesse que Deus ama você, porque Ele deixou promessas para todos. Todos os que creem, claro. Claro, quem não crê, paciência, mas quem crê, recebe. Então, você tem condições de falar com Ele livremente, rasgar o verbo, rasgar o coração, falar o que você está passando, gemendo, sofrendo, tudo. Ele escuta você. Ele sempre escuta todos os que o invocam com sinceridade, obviamente. Seja transparente. Se você errou, pecou, fez o que não presta, poxa, meu Deus, eu estou arrependido aqui, conta para Ele. Deus quer ter intimidade com você, Ele quer ouvir a sua voz, e Ele quer responder você. E Ele vai responder, com certeza Ele vai responder, para que Ele seja glorificado por você. Ele tem o nome dele santificado através de você. Agora, o que impede as pessoas, muitas vezes, de alcançar o que Deus prometeu, o que Deus falou? É a dúvida que nós falamos ontem. A dúvida é do diabo, saiba disso. Quando alguém fala alguma coisa para lançar dúvida em você, no seu coração, essa pessoa está sendo usada pelo diabo para jogar a semente do inferno. O diabo usa a palavra de dúvida. Assim como Deus usa a palavra de fé, a palavra vai que eu sou contigo, o diabo usa a palavra de dúvida e diz assim, mas e se não der certo? E se acontecer isso? Aí começa aquelas perguntinhas cretinas. E se isso? E se aquilo? Esse tipo de conversa, de fala,
é do diabo, mas o próprio Satanás. Porque Deus trabalha com a palavra. E a palavra dele traz segurança, traz fé, traz certeza, convicção pessoal. E quando Deus fala e nos dá fé, a gente sabe o que tem que fazer. E não tem nada que possa nos impedir. Essa é ou tem sido a minha fé. Quando eu tenho certeza, quer dizer, é a fé. Fé é certeza. Quando eu tenho certeza que é a vontade de Deus, olha, ninguém me segura. Ninguém me segura, porque eu vou fundo. Eu vou fundo, porque eu creio. A vontade dele prevalece. Quer dizer, a palavra dele passa para a gente fé. A palavra do diabo passa para a gente dúvida. Foi isso que o diabo trabalhou com a Eva. Ele lançou uma dúvida. Sabe aquelas pessoas que você fala uma coisa com fé e vem aquela pessoa incrédula? Normalmente um irmão, ele diz assim, mas não é bem assim. Você já ouviu falar isso? Pois bem, às vezes você está numa fé, por isso que você tem que tomar muito cuidado com essa preciosidade, para não ser contaminada. A fé tem que funcionar, ela funciona, com certeza. Agora, se ela for mesclada com dúvida, aí não dá certo, não vai conseguir. Veja só o que o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele disse, lá no capítulo 14 de Romanos. O apóstolo Paulo está falando para os cristãos que viviam em Roma, que eram, obviamente, pagãos, idólatras, e tinham uma série de preceitos carregando na sua mente, porque eles eram recém-convertidos e eles tinham muitas dúvidas. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, o texto é grande, mas eu vou falar aqui os últimos textos para você entender. Ele diz assim, chega um momento que ele diz assim, bom é não comer carne. Ele falou, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Quer dizer, a gente não deve agir em relação ao irmão levando qualquer coisa que vai escandalizá-lo. Então, melhor que você nem abra a boca do que abrir a boca e falar alguma coisa que venha escandalizar o seu irmão. Então, a gente tem que ter sabedoria de Deus, obviamente, para saber o que vai falar. Porque se a gente fala uma palavra, sabe, de jeito assim, mais ou menos, que não dá aquela segurança, então a gente está semeando dúvida. E a dúvida não é de Deus, a dúvida é do diabo. Deus trabalha com a palavra de fé. Vai que eu sou contigo. O diabo trabalha. Mas e se isso? Aí vem os sis. Ou não é? Então, ele diz, bom é que não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Olha só, pergunta ali. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Quer dizer, a sua fé, essa revelação, porque a fé é uma revelação divina. Quando Deus nos dá a fé, é uma revelação para nós. Então, quando a gente tiver fé e encontrar pessoas fracas, frágeis, débeis na fé, então fica na sua fé, fica calado. Por quê? Porque com certeza você vai lançar pérola aos porcos, porque é
revelação de Deus para pessoas que não creem. Então ele diz, tens fé? Tu tens fé? Então tenha em ti mesmo diante de Deus. Não, quer dizer, em outras palavras, você tem fé, tem uma visão, você tem uma convicção pessoal. Não fala, não toca trombeta, não. Vai na sua fé. Não olhe para os outros. Vai na sua fé. Não olhe para as dificuldades. Vai na sua fé. Porque no que você divide aquela revelação com outra pessoa, pode ser que aquela outra pessoa não tenha a mesma fé que você, e aí ela vai ser usada pelo mal. Não é que o diabo vai tomar posse dela, mas o diabo sopra e ela repete. E a pessoa que tem a fé acaba perguntando, mas e se isso, e se aquilo? E acaba se dando mal. Então, tu tens fé? Tenha para ti mesmo. Então, tem coisas que a gente não pode ficar falando para ninguém. Ninguém. É uma coisa, é você e Deus, é uma intimidade que você tem com Deus. Ele revelou para você é que ele revelou. Então, ele quer que você execute. Se você passa adiante, nem tudo, claro, mas se você passa adiante o que não está escrito e que Deus revelou para você, então guarde para você. Não jogue pérolas aos porcos. Olha só, aí ele diz assim, presta atenção, bem-aventurado, quer dizer, feliz, aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Quando a gente aprova uma convicção, uma revelação divina, então nós estamos sendo bem-aventurados, felizes. Porém, tem o revés, o outro lado. Ele diz assim, mas, aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Quer dizer, se come carne, não é a consciência dele que acusou, não é a dúvida que o irmão lançou. Mas carne não é bom, isso, não sei o que e tal. E a pessoa bom, então não devo comer. Como não como? Se você está nessa situação, então não coma. Não se deixe levar pela dúvida. Se isso aqui que eu estou fazendo ou tentando conquistar é uma coisa que tem o seu lado negativo, então é melhor que você esqueça. Não dê vazão às dúvidas, porque ou nós estamos na fé ou nós estamos na dúvida. Não existe meio termo, meio lá e meio cá. Não existe, mas não é bem assim, porque isso foi o diabo que usou quando tentou Eva e fê-la cair. Então você, amiga e amigo, se você tem dúvida de uma coisa, pare. Não vou em frente. Mas, se você tem fé, não vá na fé dos outros. Vá na sua própria fé. A fé que Deus nos dá é uma revelação, é o poder de Deus. Então, use-a para você. Não toque trombeta com ela. Nós estamos aqui ensinando as Sagradas Escrituras, ensinando os segredos da fé, ensinando você a se defender pela fé. Não se defender na força do braço, mas se defender na força da fé. Mas a fé que você carrega dentro de si e que na sua consciência você está absolutamente tranquilo, em paz consigo mesmo. Porque quando a gente faz alguma coisa na fé, nossa consciência fica limpa. Não há acusação, porque nós temos aquela convicção pessoal que estamos literalmente fazendo a vontade de Deus. Agora, ele conclui assim, dizendo, com licença, ele conclui,
Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Se come, está condenado, porque tem dúvida. Não é que a carne vai fazer mal, mas é porque tem dúvida e comeu com dúvida. A dúvida é inimiga de Deus, a dúvida é inimiga da palavra de Deus. Porque come, veja só, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Por quê? Está condenado por causa da dúvida, não é por causa da carne, não. É por causa da dúvida. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Condenado por si mesmo. Porque come em dúvida, com dúvida. Porque não come por fé, está aqui escrito. Não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. Você tem que ter consciência disso. Cometer o pecado, você está afastado de Deus. Porque não é possível uma pessoa viver no pecado, e ter comunhão com Deus, a não ser que ela se converta, a não ser que ela se arrependa, a não ser que ela confesse, a não ser que ela fale, meu Deus, eu errei, eu falei, há 2 minutos atrás eu cometi esse ato, puxa vida, me perdoe, tem misericórdia. Deus perdoa, 1 minuto, ele perdoa, ele é perdão, ele é amor, ele é perdão, é misericórdia, é compaixão. Você não tem que carregar dúvida, você tem que se libertar da dúvida usando o quê? A palavra da fé, que é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, está escrito. Então é isso que vai fazer você vencer. Por exemplo, depois de amanhã, eu já estou em Israel. Nós já estamos aqui em Israel. E depois de amanhã nós estaremos indo lá para o cenáculo. E é óbvio que nós vamos com essa fé, nós estamos cultivando essa fé. Nós estamos tratando desta fé. Eu vou com a minha fé dessa forma. Ó Deus, está aqui o globo. Vem aqui, ó. Nós temos aqui o globo. Eu não vou orar apenas pelas pessoas, membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Não vou. Nós vamos ministrar, nós vamos orar, nós vamos clamar por todo o globo. Vamos orar por todas as nações. Vamos orar por todas as pessoas. Porque quando Deus opera, não tem quem possa barrá-lo, ou tem? Então, é a vontade de Deus na sua oração, a oração que Jesus nos ensina a fazer, é a vontade. Qual é a vontade de Deus? Olha só, ele disse assim, quando orardes, então dizei, Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, o filho, a filha, orando ao Pai que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Primeira coisa, primeiro pedido. O teu nome seja santificado na minha vida e na vida desse meu irmão, daquela pessoa, enfim. Nós vamos orar, ó Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em todas as pessoas que participarem desta fé do recebimento do Espírito Santo, especialmente num dia em que se celebra o dia de Pentecostes. Então, nós cremos, porque Deus é grande, Ele não vai fazer coisa pequena. Ou não é? Ele faz coisa grande. E Ele se agrada quando encontra pessoas que creem grande, que têm uma fé, não é uma fé tipo dos heróis da fé, mas uma fé pautada na vontade dele. Então ele disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Poxa, eu estou orando todo dia eu oro essa oração. Então, venha o teu reino, eu estou pedindo de acordo com a vontade de Jesus, venha o teu reino sobre todas as pessoas na terra, todas as pessoas, todas. Só quando o Espírito Santo desce e toma posse do nosso ser, o reino de Deus se estabelece dentro da gente. E aí sim, nós podemos fazer a vontade dele. Porque sem que ele, o Espírito de Deus, esteja conosco, como saber a vontade dele? E eu creio que é a vontade de Deus derramar o Espírito dele sobre toda a carne, quer dizer, todas as pessoas, todos os continentes, todos os países, por todos os lugares do mundo. Não importa se a pessoa é macumbeira, se é espírita, se é evangélica, se é católica, se é muçulmana, se é hindu, ela professa a fé hindu, se ela é muçulmana, não importa, amiga e amigo. É ser humano. É ser humano. E esse ser, Deus quer descer e fazer morada na pessoa do Espírito Santo, para que então essa pessoa venha fazer a vontade dela, a vontade dele, por onde quer que ela for. E aí o nome dele será santificado. Deus quer que todo povo, todos os povos vivam no reino dele. Eu sei que nem todos vão ser salvos. Eu sei que nem todos vão receber o Espírito Santo. Mas quem crê, quem tiver essa fé, vai receber. É isso aí. E aí sim, quando receber o Espírito Santo, a vontade de Deus vai ser feita em toda a terra, em todo o planeta. Onde quer que haja alguém que vá fazer a vontade de Deus, vai haver uma testemunha viva da ressurreição de Jesus. Eu não poderia testemunhar da ressurreição de Jesus se eu não tivesse recebido o Espírito que o deu vida, que o ressuscitou. É ou não é? Nem você. Então, é necessário que nós todos tenhamos o Espírito Santo para que sejamos testemunhas da ressurreição de nosso Senhor. Isso é muito grandioso, glorioso, extraordinário, é tremendo. Quer dizer, o Espírito Santo não vem para a gente falar em línguas. O Espírito Santo não vem para realizar os nossos sonhos. Não! As pessoas que pensam assim ficam travadas. Por quê? Porque elas querem realizar os seus sonhos. Não é isso. O Espírito Santo vem para estabelecer o reino de Deus dentro de nós, para que então a vontade de Deus seja feita por onde quer que nós formos. Veja que essa é uma fé inteligente, racional. Então, você que tem esse desejo, você que quer ser testemunha viva do nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo, da ressurreição dele, você tem que ter o Espírito Santo. Não é uma questão de opção. Tem que ter, senão você não pode ser testemunha dele. É o que Jesus disse antes de subir aos céus, logo depois que ressuscitou. E sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Então, minha amiga, meu amigo, nós vamos trabalhar para essa fé, ou por essa fé. Eu creio. Você crê? Então, vem comigo. Neste domingo, às 10 horas da manhã, em todos os templos, por exemplo, no Templo de Salomão, e 10 horas da manhã, no horário de Brasília. No horário de Brasília. Aqui, por exemplo, em Israel, agora, neste momento, são... Ah, meu Pai do céu! São 6 horas de diferença. Quer dizer,
São 4h30. Deve ser 4h30 da manhã ainda, mais ou menos isso, eu penso. Então, de qualquer forma, 10 horas da manhã de Brasília. Qual o horário de Brasília que você vai estar? Se você estiver lá no Nordeste, lá no Norte, então, o horário é diferente. Mas em Brasília, o horário de Brasília é o horário que normalmente a população está sintonizada. Então, às 10 horas da manhã, ao vivo, nós estaremos de Jerusalém para orar e clamar e rogar ao Pai que se cumpra a sua promessa, a sua palavra na sua vida, minha amiga e meu amigo, para que você venha ser testemunha fiel, verdadeira dele. Não testemunha meia boca, não. Testemunha fiel. A sua vida venha testemunhar de Deus aqui na terra. Quer dizer, a sua vida santifica o nome dele por onde quer que você vá. Você se torna uma testemunha viva do Espírito Santo, do próprio Senhor Jesus, porque o Espírito Santo vai guiá-lo a isso. Então, não se esqueça, é a fé. A fé. A fé dispensa méritos. A fé dispensa méritos. Mas o diabo usa a dúvida para contaminar a fé dos que não estão vivendo aquilo que creem, que dizem crer que é a palavra de Deus. Então, por favor, minha amiga e meu amigo, não espere ser perfeita para receber o Espírito Santo, porque isso nunca vai acontecer. Você só vai ser perfeita quando o Espírito Santo descer sobre você. Aí sim, você vai ser uma testemunha fiel. Mas não conte, eu não mereço, porque o diabo trabalha com acusação. Nós falamos ontem, o diabo é acusador. Ele é acusador. Ele é o acusador. Mesmo que seja mentira, ele acusa, porque ele é o pai da mentira. Então, não creia nas dúvidas, creia na sua fé. É isso aí. Quando vier dúvida, duvide da sua dúvida. É uma forma da gente vencer as dúvidas, duvidar da própria dúvida. E se apoiar em quê? Na palavra de Deus. Está escrito? Então eu vou buscar o que está escrito, prometido. Jesus prometeu? Prometeu. Então derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. Meu Deus, eu sou uma carne. Está aqui, ó. Então, neste domingo, às 10 da manhã, no Templo de Salomão e no horário de Brasília, em qualquer lugar do mundo, você vai poder participar em casa, no trabalho. Bispo, mas eu não fiz o jejum completo, eu falhei, eu errei. Não tem problema. Não tem problema. Vai assim mesmo. Bispo, eu nem fiz jejum. Não tem problema. Todos são bem-vindos. Se você crê, você vai receber. Porque é como o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. No caso aqui, falando da carne, né? Porque não come por fé. Quer dizer, até na hora de comer eu tenho que ter fé. Eu tenho que comer com aquela fé de que isso aqui vai dar certo. Pronto. Vai me alimentar. Graças a Deus. Agora, se eu comer com medo, aí já é pecado. Agora, tudo, está escrito aqui, tudo o que não é de fé é pecado. Tudo o que suscita, por menor que seja a dúvida, é pecado. Então você tem que estar pronta. Ore a Deus, já vai orando, desde já, meu Deus. Não deixe a dúvida abater-me, não me deixe... Porque as dúvidas são sopradas pelo diabo 24 horas por dia. Cabe a gente, 24 horas por dia, defender a nossa fé com a palavra dele, a palavra de Deus. Deus nos deu a palavra dele, que é o
pão nosso de cada dia, para a gente poder comer com fé, não com esganação, mas com fé. E então, trazer a saúde para o nosso corpo, tá bom? Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.